Hoje vamos falar de uma situação de competência da proteção especial do SUAS, que é o afastamento do convívio familiar e comunitário. Na verdade, esse afastamento não é o risco pessoal e social por violação de direitos em si, mas a medida protetiva, a providência que foi tomada tendo em vista a gravidade da situação de risco em que uma pessoa ou família estava. Esse afastamento pode ocorrer no caso de uma criança ou adolescente em situação de abandono ou de maus tratos graves que geram risco à sua integridade física e mental. Esse afastamento também pode ocorrer no caso de mulheres que sofrem violência, pessoas com deficiência ou idosas em situação de dependência de cuidados, que sofram maus tratos ou não tenham meios para garantir sua sobrevivência. O afastamento envolve a aplicação de uma medida judicial que visa proteger a pessoa quando forem esgotadas as demais alternativas. Ou seja, é uma medida aplicada em caráter excepcional. Além disso, ela também se caracteriza pela brevidade. Pretende-se que o afastamento do convívio familiar e comunitário dure o menor tempo possível. Dependendo da faixa etária e do público atendido, a pessoa que está sendo protegida por meio dessa medida poderá ser acolhida em um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência, uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, entre outros. Nesse vídeo, não vamos nos deter em explicar todos os serviços de acolhimento existentes no âmbito do SUAS. Isso vai ficar para o futuro. Vamos falar das linhas gerais do afastamento do núcleo familiar e comunitário no caso de crianças e adolescentes. Vamos para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, gente linda do SUAS, tudo bem com vocês? Assim como aconteceu com o ato infracional, cujo conceito não está no manual da CIT, aqui novamente não encontramos o conceito do afastamento do convívio familiar e comunitário, e sim o conceito de serviço de acolhimento e a indicação de que se trata de uma medida de proteção, no caso das crianças e adolescentes, aplicada com base no artigo 98 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes de seguir a conversa sobre esse assunto, eu convido você a curtir esse vídeo e inscrever-se aqui no Suas Conversas, ativar o sininho das notificações e me seguir lá no Instagram, onde eu divulgo os cursos com inscrições abertas. Conforme a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, o serviço de acolhimento é o serviço que oferta acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção conforme o artigo 98 do ECA, e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção. Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes podem assumir vários tipos: acolhimento institucional, que pode ser na modalidade casa-lar ou abrigo institucional, ou serviço de acolhimento em família acolhedora. Atenção aqui, muitos chamam o Famílias Acolhedoras de programa. Ele não é mais um programa, hoje ele é um serviço. Um programa é uma ação pontual e temporária. Hoje ele é um serviço do SUAS, de caráter continuado. Quem não é do SUAS costuma chamar os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes de orfanatos, e imaginar um lugar muito triste onde estão crianças e adolescentes abandonados pelos pais ou órfãos. Esse imaginário ele não encontra respaldo na realidade brasileira, nem na atual, nem na do passado. A maior parte das crianças e adolescentes que estão em acolhimento não são órfãs, não estão lá porque seus pais morreram e elas ficaram sem mais ninguém no mundo. Estão lá porque estavam vivenciando graves situações de risco e seus pais ou responsáveis estavam temporariamente impossibilitados de cumprir a função de cuidado e proteção. Além disso, em muitas situações, não apenas impossibilitados, mas os familiares eram parte da situação de risco, expunham a criança ou adolescente à situação de risco. Além de não ser comuns,
os serviços de acolhimento terem órfãos, atualmente também não é comum eles terem crianças abandonadas, no sentido de que a família deixou a criança à própria sorte e nunca mais apareceu. Isso foi mais frequente no passado, tanto que a medieval Roda dos Expostos já existiu no Brasil, mas foi abolida pelo Código de Menores de 1927. Hoje, a pessoa que tem um filho e deseja entregá-lo voluntariamente para adoção pode fazê-lo, e isso não constitui um crime e não é considerado abandono, já que a criança não é deixada em risco, assim sem ninguém cuidando dela, e sim ela é encaminhada para uma família substituta e existe todo um regramento para isso, vinculado ao Poder Judiciário. Então, abandono mesmo, de ir embora e nunca mais aparecer, ou de largar a criança num descampado a 500 quilômetros e não dar notícia, não é nada comum. Esse é um dos motivos pelos quais não se utiliza a nomenclatura orfanato, e sim serviço de acolhimento, já que a essência do serviço não é acolher órfãos ou abandonados, e sim acolher temporariamente crianças e adolescentes que estavam em risco, até que elas possam retornar à família de origem, seja a família nuclear ou a família extensa, como tios, avós, primos, ou até serem encaminhadas para a família substituta, no caso da adoção. A imensa maioria das crianças e adolescentes que estão em acolhimento estão lá porque não havia outras alternativas. Foram esgotadas as outras possibilidades. Isso significa que estavam em grave situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Um ponto importante, que é um grande avanço do ECA em relação ao Código de Menores, é que a pobreza da família, a condição de miserabilidade, não é motivo para afastar uma criança ou adolescente de seu núcleo familiar. Diferentemente do passado, agora, quando a questão é socioeconômica, cabe ao Estado prover as condições de sobrevivência para as famílias por meio de programas e serviços. Inclusive, os programas de transferência de renda também têm um papel importante nesse sentido. O modelo do passado era afastar a criança de sua família em função da pobreza. Hoje isso é completamente proibido. O modelo atual é garantir a convivência familiar e comunitária, afastando da família somente se existe uma situação de risco muito grave. Então é uma situação em que a família bate muito na criança, abusa, explora sexualmente, enfim, uma situação de risco tal que não tenha como aquela pessoa ficar neste núcleo familiar. E mesmo assim, antes do acolhimento, vai se buscar que outros vínculos essa criança tem. Se existe uma tia, uma avó, uma madrinha, enfim, alguém da família ou da rede de afetividade da criança que possa assumir esses cuidados. É por isso que o acolhimento é a última alternativa, quando esgotadas as demais. Para ficar mais claro, eu vou dar 2 exemplos reais que envolveram o mesmo risco pessoal e social por violação de direitos. A exploração sexual de crianças e adolescentes, que também é uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Vamos pensar numa situação em que temos uma garota de 14 anos que começa a aparecer em casa com objetos incompatíveis com a mesada que os pais dão para ela. Sei lá, a menina aparece com celular novo, tênis caro, começa a contar histórias de que ganhou esses objetos de amigos. Os pais ficam meio desconfiados e junto com isso eles percebem que sempre que ela vem da escola, sempre que ela chega em casa, logo depois passa um carrão muito chique lá perto da casa dele. Na verdade, eles passam a desconfiar que essa pessoa dá carona para a filha. A situação piora quando a escola liga e avisa que a menina não está frequentando as aulas. Diante disso, os pais suspeitam que a menina está envolvida com uma rede de exploração sexual e se sentem desesperados. Eles procuram o conselho tutelar, a delegacia, interrogam a menina, vão no CRAS, vão no CREAS, ligam para a escola para saber quando começou isso dela faltar às aulas ou sair antes. Vejam que nesse exemplo, nós estamos diante de uma família que não está conseguindo proteger, é verdade. Só que por mais que a capacidade protetiva esteja fragilizada, eles estão buscando orientação e tomando providências. Isso nos aponta que precisam de um reforço, de um fortalecimento da capacidade protetiva, pois eles têm clareza de que a filha está em risco e eles querem protegê-la, só que eles não sabem como.
Essa é uma família que tem uma indicação de acompanhamento por meio do PAEF, em que nós vamos tentar evitar o acolhimento da menina, fortalecendo essa família na sua capacidade protetiva, para que ela consiga desempenhar outras ações. Isso que ela já está fazendo algumas, por iniciativa dela. Agora vamos pensar no outro exemplo real. Imaginem a mesma situação de exploração sexual comercial de uma menina de 14 anos, mas com a diferença de que são os responsáveis dela que agendam os programas da adolescente. Eles negam, mas já é de conhecimento da rede. Além disso, vamos dizer que esses familiares sejam vinculados ao tráfico de drogas e que por esse motivo ninguém da família extensa, nem avós, nem tios, nem primos querem se envolver na situação e ninguém se dispõe a acolher a jovem para não ter problemas com os pais dela. A situação está tão grave que não há outra alternativa senão o acolhimento institucional. Esse é um exemplo real, inclusive, no qual, mesmo depois do acolhimento, essa jovem evadiu algumas vezes e foi procurar os aliciadores, pois ela mesma já estava se colocando em situação de risco. E os pais dela, eles faziam parte dessa rede de aliciadores. Ela não é uma jovem abandonada, os pais não estão mortos, ou seja, ela não é uma órfã, mas sim, existe uma adolescente em grave situação de risco em que não foram encontradas outras alternativas para evitar o acolhimento institucional. Então, temos que ver os serviços de acolhimento enquanto medida de proteção. Claro que é algo que vamos evitar ao máximo. Claro que as crianças e adolescentes sofrem ao serem acolhidos, pois mesmo em situações de graves maus-tratos, dificilmente elas vão querer se afastar das suas famílias, onde elas têm os vínculos mais significativos. Mas quando a família não consegue proteger, ou quando a família faz parte da situação de risco nesse grau do exemplo que eu dei, o acolhimento muitas vezes acaba sendo a forma que o Estado tem de garantir a proteção a essa criança ou adolescente. Nós vamos falar mais disso em vídeos futuros, mas por enquanto a intenção é pincelar sobre o afastamento do convívio familiar e comunitário de crianças e adolescentes enquanto uma medida protetiva. Temos que lembrar também que esta é uma medida aplicada pelo juiz da infância e juventude. Em uma situação emergencial, ela pode ser aplicada também pelo conselho tutelar, mas ela precisa ser homologada pelo juiz o mais breve possível. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu trabalho no dia a dia ali do SUAS, da proteção especial, né? Especialmente. Curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!